Voltando então, meu querido e minha querida, estamos indo para o nosso quarto bloco aqui do módulo de Introdução ao Direito Processual Penal. Agora nós vamos tratar sobre a aplicação da Lei Processual Penal no tempo. No bloco anterior nós tratamos sobre a aplicação dela no espaço e agora vamos trabalhar aqui a aplicação da Lei Processual Penal no tempo. Antes de mais nada, pessoal, você tem que saber que a aplicabilidade da Lei Processual Penal no tempo é muito mais simples do que a sua aplicação lá no direito penal. Por quê? Porque no direito penal, se você se lembrar comigo aqui, vamos pensar, eu precisava analisar se a norma era benéfica ou maléfica ao réu. A nova norma beneficia o réu, ela precisa retroagir. É uma obrigação, não é uma possibilidade, é uma necessidade, é um direito do cidadão. E se ela for maléfica? Então ela não pode retroagir, ela vai se aplicar somente aos fatos futuros. Então eu tinha que ficar fazendo essa análise de benefício ao réu. Se beneficia, retroage, se não beneficia, não retroage. No processo penal, isso acontece? E a resposta é não. Uma norma processual penal genuína, aquela que é meramente processual penal, aquela que não é híbrida, nós vamos estudar tudo isso, fique tranquilo, aquela que é meramente processual, ela vai se aplicar a todos os atos processuais que forem praticados a partir do início de sua vigência. E os atos anteriores, professor? Os atos anteriores ficarão preservados porque foram praticados de acordo com a lei penal que vigia no tempo em que eles foram praticados. É bem simples. Então, olha que interessante aqui como é que funciona no processo penal. A gente olha no artigo 2º do CPP. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, ou seja, no momento em que ela entra em vigor, ela passa a ser aplicada. Não estou analisando benefício ao réu, veja que o CPP nada menciona em relação a isso. Respeitados, ou seja, sem prejuízo da validade dos atos que já foram realizados sob a vigência de lei anterior. Pessoal, dentro de um processo, eu tenho aqui uma linha do tempo, e dentro dessa linha do tempo, vários atos processuais serão praticados. Exemplo, oferece-se uma denúncia. Vamos pensar aqui num processo que está tramitando. Qual é a primeira peça de um processo penal? É a denúncia quando a ação penal é pública, a denúncia que é oferecida pelo Ministério Público. Quando o Ministério Público vai oferecer essa peça, essa denúncia, ele tem que cumprir os requisitos legais para essa peça inicial, que são todos previstos lá no CPP, no artigo 395, não vem ao caso aqui. Mas ele tem que seguir essa lei, a lei que determina quais são os requisitos necessários para que essa petição inicial dele, essa denúncia, seja válida, seja eficaz, ok? Ele vai seguir essa lei. No momento em que ele oferece a denúncia, a lei que vigora é essa daí, ele vai seguir esses trâmites aí. Só que depois de amanhã a lei muda e os requisitos de uma denúncia passam a ser outros. Quando ele for oferecer a próxima denúncia, então ele vai seguir a nova lei. Mas tudo bem, ó. Ele ofereceu a denúncia aqui. O processo começou então em 2026. E aí eu tinha o CPP vigorando com determinados artigos e o processo está tramitando. Esse processo tramita, eu tenho aqui então uma ação, eu tenho aqui uma audiência de instrução, por exemplo, e dentro dessa audiência de instrução são ouvidas testemunhas, produzidas provas, blá, 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 aquela história, todo o processo está tramitando. A defesa está trabalhando, a acusação está trabalhando e os atos processuais estão sendo realizados. A oitiva da testemunha, no momento em que ela for realizada aqui, em tempo posterior ao oferecimento da denúncia, vai ser regida por que lei? Pela lei que estiver vigendo nesse momento. Ah, professor, mas alterou ali. Quando eu ofereci a denúncia, para ouvir a testemunha, tinha uma regra XYZ. Agora, depois do oferecimento da denúncia, enquanto o processo tramitava, essa lei mudou e agora a regra para ouvir a testemunha é XPTO. Você vai seguir a regra do XPTO da nova lei. É simples assim, pessoal. A nova lei entrou em vigor, ela passa a se aplicar a todos os atos processuais que sejam praticados a partir do início de sua vigência, independentemente de quando esse processo começou a tramitar. O que define a aplicação da lei é o ato processual que está sendo praticado e não o processo. Então, mesmo que esse processo esteja tramitando há anos, cada ato processual que for praticado dentro dele seguirá a regra de aplicabilidade da lei penal vigente naquele momento. Os atos anteriores, preservados, foram praticados de acordo com a lei vigente naquele momento. Compreendido isso daqui, sem drama? Beleza. Então eu explico tudo isso para você aqui nesse slide, de forma detalhada, trazendo para você uma diferença entre lei penal no tempo e lei processual penal no tempo, como eu já mencionei aqui, e trazendo também todas essas questões relativas ao andamento do processo e os atos processuais isolados. Por que é importante você saber disso? Porque há, dentro do direito processual penal, 3 formas de se estabelecer aqui a lei penal que vai ser aplicável àquele ato processual que está sendo realizado. São 3 formas diferentes no processo penal, e nós adotamos uma delas. Eu já te expliquei como funciona. Agora nós vamos ler as 3 teorias que trabalham com essa aplicação da lei processual penal no tempo, e você, junto comigo, vai identificar qual delas a gente adota na nossa doutrina. Então vamos lá. Ó. Primeiro, a primeira forma de definir qual é a lei processual penal aplicável ao ato processual que está sendo praticado chama-se sistema da unidade processual. De acordo com esse sistema, o processo apresenta uma unidade, de modo que qualquer ato processual desse mesmo processo
somente pode ser regulado pela lei que já vigorava quando o processo se iniciou. Percebe, então, que pelo sistema da unidade processual, eu aplicaria a lei processual penal vigente no momento em que o processo começou. Se essa lei vier a mudar, ela vai ser aplicada aos novos processos, mas o processo que já está em andamento deve respeitar essa lei. Todos os atos processuais dele devem seguir aquela lei que estava vigendo lá no início do processo. Esse é o sistema que a gente adotou? Não é. Mas ele existe, é importante que você saiba, porque na sua prova você pode ser perguntado sobre ele. Não é esse o sistema que a gente adota, você já percebeu comigo, porque eu te disse que a cada ato processual nós vamos fazer uma nova análise. E ali vai ser aplicada a lei penal vigente naquele momento, tá? Lei processual penal. Sistema das fases processuais, segunda possibilidade. Cada fase de um processo será regulada pela lei que já vigorava quando a referida fase teve o seu início. Dentro de um processo, pessoal, existem várias fases processuais. Eu tenho ali a fase inicial, que é a fase postulatória. É quando eu ofereço a denúncia, essa denúncia vai ser recebida pelo Poder Judiciário. O magistrado vai analisar se os requisitos da denúncia foram satisfeitos e vai receber aquela denúncia para iniciar o processo. Fase postulatória. Depois o magistrado inicia uma fase ordinatória. Ele vai organizar esse processo e determinar os próximos passos. Vai intimar o réu, o acusado, vai determinar ao réu que ele apresente a sua defesa, que ele apresente as provas que ele pretende produzir, vai designar uma data de audiência de instrução para aquele processo, então ele está ordenando o processo ali, a fase ordinatória. Depois nós entramos na fase instrutória, que é a fase de produção de provas dentro desse processo. Vai ser realizada a audiência de instrução, vai ser realizada uma eventual perícia que foi solicitada, vai ser feita a juntada de um documento que a defesa ou a acusação achou por bem juntar. Então, estamos na fase instrutória. Vamos colocar as provas que nós temos aqui dentro do processo, defesa e acusação. Depois nós vamos para a fase decisória. O juiz vai analisar todo esse conjunto fático probatório que foi produzido na fase instrutória e vai decidir. Depois que ele decide, as partes têm o direito de recorrer caso entendam que a decisão não atendeu aos seus direitos, aos seus anseios. E aí nós entramos na fase recursal. Percebe então que existem várias fases? De acordo com o sistema das fases processuais, cada fase dessa seria regulada pela lei vigente no momento em que ela começou. Começou a fase postulatória, qual lei estava vigorando? Essa daqui, ela vai vigorar. Todos os atos processuais dentro da fase postulatória devem ser praticados com respeito dessa lei. Iniciou-se agora a fase instrutória. Todos os atos praticados na fase instrutória devem respeitar a lei que vigorava no momento em que ela se iniciou. Então você já percebe de novo que não é esse o sistema que a gente adota, porque eu te disse e repito, cada novo ato processual praticado dentro do processo, independentemente de que fase processual nós estamos falando, ele vai seguir a lei vigente naquele momento. Os atos realizados anteriormente ficam preservados. Então não é esse o sistema com o qual trabalhamos, mas você entendeu, existe uma segunda possibilidade. E aí nós vamos para a terceira, que é o sistema do isolamento dos atos processuais. Esse sim é o sistema com o qual nós trabalhamos de acordo com o artigo 2º. Por quê? Porque de acordo com esse sistema, a nova lei processual somente não alcança os atos processuais já praticados antes do início de sua vigência. Ou seja, ela só não se aplica ao que já ficou para trás, sendo aplicável, todavia, a todos os atos processuais que venham a ser praticados após a sua vigência, independentemente da fase processual em que se encontrar o processo. Então, entrou em vigor uma nova lei, os atos que já foram praticados estão preservados, válidos, show de bola. Vamos para frente. E para frente? Para frente, essa lei já passa a ser aplicável imediatamente. Professor, mas ela, por exemplo, prejudicou o réu. O réu ele tinha um prazo de 15 dias para recorrer. E aí, antes da sentença ser publicada, esse prazo foi mudado e a defesa perdeu 5 dias. Veja, o prazo não estava vigente ainda, não estava correndo o prazo. Ela tinha um direito de recurso, que era o prazo inicial de 15 dias. Depois que o processo começou, esse prazo foi diminuído para 10 dias. Essa lei vai ser aplicada imediatamente. Mas ela prejudica o réu. Não importa, o processo penal não se preocupa com benefício ou prejuízo. Tempus regit actum. A partir do momento que a lei começa a vigorar, ela é aplicável aos fatos posteriores, aos fatos futuros. Tranquilo? É exatamente isso que diz o artigo 2º do CPP. Vamos repetir. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos já realizados sob a vigência da lei anterior. Então essa é a regra. Tranquilo, pessoal? Sem drama, sem ranger de dentes, sem lamentações? Podemos seguir em frente? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar aqui na análise de 2 pontos que eu acho importantes. Primeiro, eu quero deixar claro com você algo que muitas vezes é perguntado em prova e vocês têm dificuldade para responder, mas é muito simples. Pensar nos prazos processuais para recursos e como é que funciona quando entra em vigor uma nova lei. Pessoal, de forma bem simples, vamos analisar isso daqui. Olha só. Quando entra uma nova lei em vigor alterando prazo para recurso, a gente tem que analisar mera e simplesmente se esse recurso já está com prazo em andamento ou se o prazo para este recurso ainda não se iniciou. Por quê?
Porque se ele já tiver com prazo em andamento, nós consideramos que é um ato processual que já foi praticado. E o ato processual já praticado, ele fica preservado, lembra-se? Então, mantenha aquela lei que vigorava no momento em que ele foi praticado. Agora, um recurso cujo prazo ainda não se iniciou, ainda não é um ato praticado. E quando ele for praticado, então, ele deve seguir a nova lei. Basicamente, o que você tem que analisar quando você está diante de um recurso e há uma alteração de prazo dentro do processo é se essa lei entrou em vigor antes de começar a fluir o meu prazo ou depois que o meu prazo já estava fluindo. Porque depois que meu prazo já estava fluindo, a nova lei que entra em vigor não pode ser aplicada ao meu caso, porque o meu ato já estava praticado. O meu direito de recorrer já estava praticado. Agora, se o meu prazo para recurso ainda não está fluindo, ele ainda não começou a correr, então aplica-se a mim um novo prazo, diminuindo ou aumentando, isso não importa. Compreende a lógica? Então, olha só. A nova lei processual, que modifica determinado prazo de recurso dentro de um processo, ela tem aplicação imediata em relação aos prazos que ainda não começaram a fluir. Mas ela será aplicável imediatamente aos prazos recursais, ou melhor, ela não será aplicada de forma nenhuma, não será aplicada aos prazos recursais em curso quando de sua edição. Então, o prazo já está em andamento, não aplico a nova lei. O prazo ainda não começou, professor, então aplico a nova lei. Ah, mas ela reduz o prazo para recurso da defesa. Não importa, porque eu não analiso o benefício ou prejuízo ao réu. Você compreende? Então não tem dificuldade aqui. Por que muitos alunos confundem essas perguntas aqui na prova? Porque eles querem aplicar a nova lei que traz um benefício ao réu, mesmo com o prazo já fluindo. O que não é possível porque o processo penal não se preocupa com benefício ao réu, como eu já te disse desde o começo. E a alteração de prazo para recurso é uma norma meramente processual. Ela deve seguir essa regra aqui, independentemente de benefício ou prejuízo ao réu. Então, eu tenho o direito de recurso de apelação contra uma sentença, tá? Eu, como advogado de defesa, sentença veio desfavorável condenando meu cliente, quero recorrer, vou recorrer. Eu tenho o direito de recurso. O meu prazo para o recurso ainda não está fluindo. Suponha que, quando o processo se iniciou, o meu prazo para a apelação era de 15 dias. Só que a sentença ainda não saiu. 2 meses depois que o processo já começou, antes até da sentença, muda a lei e fala, ó, o prazo para apelação agora diminuiu para 5 dias. Veja que o meu prazo para o recurso de apelação ainda não começou, porque eu nem tive sentença ainda. O meu processo ainda vai andar. Em algum momento lá na frente vai sair a sentença e aí eu vou poder recorrer. Quando vier o meu direito de recurso lá na frente, eu já vou ter o prazo de 5 dias de acordo com a nova lei. Porque quando ela foi publicada, o meu prazo de recurso ainda não estava vigendo. Agora muda a ideia. Eu já tenho uma sentença desfavorável ao meu cliente. Já tem, a sentença já foi publicada. O meu prazo para recurso de apelação já começou a fluir. 15 dias, de acordo com a lei antiga. No meio do meu prazo de recurso, muda a lei e diz agora o seu direito de recurso de apelação é de 30 dias. Aumentou o meu prazo. Então eu vou ter direito a esse prazo novo de 30 dias? Não. Ah, mas ele me beneficia. Não importa. Ele aumentou o prazo, mas ele aumentou quando o meu prazo de recurso já estava fluindo, ou seja, é um ato processual já praticado, preservo de acordo com a lei anterior. Essa nova lei agora começa a ser aplicada a todos os prazos futuros, não aos atos que já foram realizados. Simples assim. Tamo junto? Então vamos lá, sem drama. Próximo tópico importante para a gente, normas híbridas. E aqui, ó, até então, eu tratei com vocês das normas genuinamente processuais. E aí a gente vai entender isso daqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. As normas processuais penais, elas podem ser classificadas em normas genuinamente processuais, aquelas que dizem respeito apenas e tão somente a procedimentos, atos processuais, técnicas do processo, etc. Não mexem com o direito penal, é meramente processual penal. Diz respeito a procedimento, pura e simplesmente. Ou ela pode ser uma norma que nós chamamos de normas processuais materiais, que também são chamadas de normas híbridas ou mistas. Essas normas, em um mesmo dispositivo, congregam direito processual penal e direito penal. No mesmo dispositivo eu tenho direito penal e direito processual penal. Ela é uma norma híbrida. Ela não é puramente processual e nem é puramente penal. Ela é uma junção dos dois, no mesmo dispositivo, no mesmo artigo. Então, as normas híbridas, elas são aquelas que apresentam conteúdo de direito material, penal, e direito processual simultaneamente. E aqui, pessoal, por que é importante a gente traçar essa distinção? Porque aqui passa a ser importante agora a gente analisar, de acordo com a característica da norma que está sendo julgada aqui, se há ou não há benefício ao réu. Vamos explicar. Uma norma que altera meramente um prazo, ela é meramente processual? Sim. Então, eu não olho se ela beneficia ou prejudica. Agora, uma norma que, além de alterar o prazo para recurso, ela insere uma causa de extinção da punibilidade, ela não só é processual, ela também é penal, porque extinção da punibilidade diz respeito ao direito de punir do Estado, isso é direito penal puro e simples. Então ela passa a ser agora não mais
uma norma meramente processual, ela tem também um aspecto penal envolvido. Ela é uma norma híbrida. Nesses casos, pessoal, não tem para onde correr. Uma norma híbrida, ela deve respeitar a aplicação da lei penal no tempo e não processual. Significa dizer, numa norma híbrida, eu verifico a parte penal dela. Se a parte penal dela é benéfica, retroage. Se não é benéfica, aplica-se dali para frente. E a norma processual penal tem aplicabilidade imediata, desde que eu respeite o aspecto penal dessa norma. Ele pode retroagir e eu aplico imediatamente a norma processual, ou ele pode não retroagir e eu aplico a norma processual só para os atos futuros. Ela anda junto com a norma penal. Eu vou te dar um exemplo concreto para facilitar a sua vida. Vem aqui comigo, olha só. Tudo isso que eu acabei de conversar com você está explicado aqui. Tendo em vista esse tratamento que é dado às normas penais e processuais penais de forma completamente diferente, como é que a gente aplica uma norma que é híbrida, quando ela vem penal e processo penal na mesma norma? Professor, me dá um exemplo concreto aí para eu entender melhor isso aqui. Vamos pegar aqui o Acordo de Não Persecução Penal, que é o artigo 28A do seu Código de Processo Penal. O que é esse ANPP? Ele é um acordo feito entre Ministério Público e defesa, entre o delegado e a defesa, que para os tribunais superiores tem natureza jurídica de negócio processual. Como assim, professor? O Ministério Público e a defesa vão se juntar e eles vão chegar a um acordo. Esse acordo vai ser chamado de acordo de não persecução penal. Esse acordo vai impedir o início da ação penal e, se as regras combinadas nesse acordo forem cumpridas, vai extinguir a punibilidade do camarada. Então, observe aqui. Como se trata de uma norma que define o procedimento para confecção desse acordo, ela tem um aspecto processual. Ela está definindo como esse acordo vai ser elaborado. Aí ela define ali os requisitos necessários, ela estabelece quais são as obrigações que o réu, o acusado, né, vai ter que seguir. E aí ele estabelece um procedimento todo completo para como esse acordo vai acontecer. Isso tem caráter processual. Porém, essa mesma norma prevê em seu corpo, em um dos seus parágrafos, que quando o réu cumpre todos os requisitos que foram estabelecidos no acordo, quando ele cumpre todas as cláusulas contratuais daquele acordo, extinção da punibilidade, ou seja, ele não pode mais ser punido. Isso é direito penal. Direito penal puro e simples. É um direito penal aqui que inseriu uma causa de extinção da punibilidade, que traz um benefício para o réu. Afinal de contas, antes de existir essa lei, ele não teria direito a uma extinção de punibilidade. Agora que a lei existe, ele tem mais um direito, ele tem um direito a mais uma causa de extinção da punibilidade, que é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Então, nota que é uma norma, artigo 28A, que tem um caráter processual, estabelecendo o procedimento para a confecção desse acordo, e tem um caráter material, estabelecendo a possibilidade de extinção da punibilidade, que é benéfico ao réu. Como esse aspecto penal é benéfico ao réu, e ele retroage, portanto, por ser benéfico, a norma processual retroage junto com ele, já é aplicada ao caso concreto. Então, exemplo, o camarada praticou um delito, quando ele praticou o crime, não existia o artigo 28A. Esse artigo 28A ele foi inserido pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, famoso pacote anticrime. Então, lá em 2018, o cara praticou um crime. O processo dele começou, ele já está respondendo ao processo penal, o processo dele já está em andamento. Aí, em 2019, vem a Lei 13.964 e cria a possibilidade de celebração de um acordo de não persecução penal. Só que o cara já está respondendo ao crime. Eu olho para o crime que ele praticou e vejo, olha, esse crime se encaixa na lei, hein? Dá para ele fazer um acordo. Porém, o processo dele já começou, ele já está respondendo esse processo. Beleza. A nova lei, ela tem aspecto penal? Tem, porque ela traz extinção da punibilidade. Esse aspecto é benéfico ao réu? É. Então, calma aí, essa lei ela retroage. Ela vai retroagir para ser aplicada ao caso desse camarada. Ou seja, eu vou dar a ele agora, durante o processo dele em andamento, eu vou dar a ele o direito de celebrar esse acordo com o Ministério Público se todos os requisitos forem satisfeitos. Então vamos analisar aqui. Não, ele encaixa certinho nos requisitos, vamos celebrar o acordo, vamos celebrar o acordo. Mas o processo dele já está em andamento. Essa norma é processual, mas ela não é meramente processual. Ela é uma norma híbrida e ela tem que respeitar, então, o aspecto penal dela. Se o aspecto penal benéfico, retroage. E aí a norma processual se aplica junto. Então, eu vou respeitar todo o procedimento previsto nesse artigo 28A e vou celebrar o acordo de não persecução penal com esse sujeito. Se ele cumprir todos os requisitos, extinção da punibilidade. Compreendido isso daí, pessoal? Sem problema? Agora, professor, e se o aspecto penal dessa norma, que é híbrida, for prejudicial ao réu? Aí ele não se aplica nesse caso. Vamos supor que fosse o oposto aqui. O processo já está em andamento e surge uma lei híbrida, que tem um aspecto processual e penal.
O aspecto processual até que beneficia o réu, mas o penal prejudica. Essa norma não pode retroagir, ou seja, nem o processual penal e nem o penal serão aplicados ao réu. Porque eu respeito aqui, quando a norma é híbrida, a característica penal dela. Então, se for benéfica, retroage, se não for, só se aplica aos fatos futuros. E a norma processual que está junto com ela, vai junto com ela para o futuro ou para o passado. Compreendido isso daí? Essas são as normas híbridas. Híbridas. Há uma diferença entre normas híbridas e normas heterotópicas. É isso que eu quero que você se atente a isso. O que eu estou falando? A norma híbrida ela é um dispositivo, artigo 28A do Código de Processo Penal, que tem no mesmo dispositivo um caráter penal e processual penal, por isso é híbrida. Certo? Agora, a norma heterotópica é outra coisa. Norma processual heterotópica é aquela que ela tem uma natureza só. Ela é meramente processual. Ela é genuinamente processual, mas ela está inserida numa lei penal. Então, há determinadas normas que, mesmo previstas em diplomas processuais penais, possuem conteúdo meramente material. Ou o contrário. Devendo, portanto, se ela... E aí, vamos lá. A norma ela tem uma natureza só. Ela é de caráter meramente penal, ou ela é de caráter meramente processual. O problema é que ela está fora do lugar dela. Ela é de caráter meramente penal, mas está dentro do Código de Processo Penal, por exemplo. Qual é o tratamento que eu vou dar para essa norma? Simples, pessoal. Esquece o diploma onde ela está. Ela tem que natureza, que caráter? Penal. Então a gente segue a aplicação da lei penal. É benéfica, retroage. É maléfica, não retroage. Ah, professor, essa norma aqui ela é meramente processual, só que ela está dentro do direito penal. Ela está dentro do Código Penal, por exemplo, mas ela trata meramente de processo. Então, segue a característica da lei processual penal. Não importa o diploma em que ela esteja, a aplicação da lei segue justamente a sua natureza. Se é processual penal, eu aplico a aplicação da lei processual penal no tempo. Se ela é penal, aplicação da lei penal no tempo. Independentemente do diploma no qual ela esteja. Entendeu a lógica? Então, não confunda uma norma que é heterotópica, que possui uma única natureza, mas está fora do diploma estabelecido para ela, com a norma híbrida, que tem duas naturezas, e essas duas naturezas se fundem em um dispositivo só. Compreendido isso daí? Então, entendido o que é norma heterotópica, sabendo diferenciar da híbrida, nós fechamos aqui. O conteúdo de lei processual penal no tempo é simples, é básico, é só esse. Tranquilo? Então fechamos aqui o nosso quarto bloco. Falta um último bloco para a gente trabalhar a interpretação da lei processual penal. E aí vamos trabalhar lá com o artigo 3º do CPP para a gente fechar essa parte de introdução ao direito processual penal. Beleza? Não sai daí que a gente volta já já. Forte abraço, até mais.